Boa noite a todas, todos e todes. Bem-vindos à primeira edição da Roda de Conversa 22. Está acontecendo aqui na Arco Galeria. E hoje a gente conta com a minha participação, Bruna Pedrosa, nosso querido convidado Paulo Marcondes e alguns artistas participantes da mostra Falar Imagens, Ver Palavras, Renato Vale, Fred Jordão, Gustavo Bettini e Priscila Brito. É uma honra receber vocês aqui e estar com vocês que também estão em casa acompanhando e o público que está aqui presente. Obrigada pela presença também. Então, o objetivo dessa conversa é trazer um pouco mais de informação sobre a exposição e sobre as obras que estão aqui expostas, trocar um pouco com o público, fazer algumas provocações para a gente conhecer mais do trabalho desses artistas. Para quem ainda não veio para a mostra abriu no último dia 9 de novembro, e vai estar em cartaz até 29 de janeiro de 2022. E ela tem essa temática de aproximar esses dois universos da palavra e da imagem. E aí a gente tem obras que trazem isso no seu próprio corpo da obra, obras que têm palavras ou textos, enfim, na própria imagem, quanto também no discurso que elas apresentam. E é formado por 9 artistas. Hoje a gente não está com todos, porque só a equipe já seria uma aglomeração. Hoje eu queria ouvir um pouco mais de cada um dos que estão aqui sobre seus trabalhos, os trabalhos que estão presentes aqui na mostra, e depois passar a palavra para Paulo fazer essas provocações, tanto para os artistas, quanto para mim, quanto curadora, e abrir para o público que está aqui presente, e para vocês que estão nos vendo no Instagram, que fiquem à vontade para trazer questões para essa conversa. É uma conversa, a gente espera que seja uma coisa leve, descontraída, não é nada muito formal. Bom, o meu trabalho, esse trabalho que está exposto aqui, é de uma série chamada Escritos sobre Pinturas Ruins. Literalmente são escritos sobre pinturas que eu considerava ruins. Foi uma série que eu desenvolvi em 2012. Eu tive apoio do Fundo Cultura para desenvolver esse trabalho. E assim, eu reuni pinturas desde do começo da minha trajetória, até próximo àquele ano. Eu acho que a última era de 2010. E a primeira pintura, quer dizer, a mais antiga, é justamente uma das que está ali, que foi uma pintura de 81, das primeiras experiências que eu tive com tinta óleo. Algumas eu guardei, algumas iam fazer parte de conjuntos que não se realizaram, outras estavam em galeria, que eu recolhi. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção, sobre como a gente tem que avaliar o trabalho. Eu tinha costume de, quando não gostava de uma pintura, não gostava do trabalho, eu rasgava e aproveitava o material, o chassi. Eu acho que eu estava no processo de terapia e resolvi enfrentar as coisas ruins, Coincidiu com isso. Me lembro que um transporte de uma pintura para a galeria que eu trabalhava, no meio do caminho ele sofreu um pequeno incidente. E foi parar na casa de Gil, que é meu amigo, irmão de infância, E aí ele me ligou, dizendo que estava lá, que ele viu que tinha um problema para retocar, que ele podia fazer isso para ir lá seguir no dia seguinte para a galeria. Que a pessoa que transportou era o primo dele. E ele pode fazer. Ele disse, mas eu não gostei da pintura não, acho que essa pintura não está com mais outro. Começou a falar, E eu disse, realmente, eu quando olhei, eu disse, não, traz de volta, eu não vou mandar não. E aí nesse embalo eu peguei outras coisas também de volta. E comecei a catar as coisas que eu tinha comigo, que me incomodavam desde que foram feitas, E comecei a avaliar bem isso, eu tenho que enfrentar isso. E comecei a escrever sobre essa pintura, que já tinha acontecido, o episódio, comecei a narrar aquilo com uma tinta. Eu estava escrevendo sobre uma pintura ruim, Eu disse, bom, isso aqui dá samba,
Estou escrevendo sobre pintura ruim, porque eu não escrevi fazer uma série de escritos sobre pinturas ruins. Parece o título de um texto crítico, né? E, enfim, aí gerou essa série, né? Para cada pintura eu procurava me lembrar de como eu tinha feito, de como era a época que eu tinha pintado, para que era aquela pintura, sabe? O texto era uma forma de botar para fora aquela coisa toda, né? Que estava guardada, assim, engasgada com aquela pintura. Mas, visualmente, ela podia não ser legível. Agora, ela tinha que resolver plasticamente através da letra, da forma da letra e da composição, que podia ser um texto mais longo, uma palavra só ou uma frase, tinha que resolver plasticamente a pintura. Ela tinha que ficar o que ela não era, ela tinha que ficar bem resolvida. E a partir disso eu fui e fiz uma série que levou o nome e que hoje 2 delas estão aqui presentes, né? Fiz uma série de 3 pinturas nessa que tem os ex-votos, né? E ali uma melancia. E as outras 2 eu gostava muito, gostei muito. Mas essa eu sempre indiquei, porque eu achei que a melancia era muito ruim, sabe? E aí um problema de quê? Figura e fundo. Eu ia só escrevendo com as cores da melancia, figura e fundo, e ali cria uma malha também, né? Cria como se fosse uma malha na frente da figura. E assim, a cor, a composição e tudo mais, para mim, ficou legal, sabe? Eu achei que resolveu bem. A outra, uma das primeiras pinturas que era um cara que tinha se suicidado com um tiro na cabeça. Bom, além da tragédia, né, plasticamente eu achava muito ruim. E aí eu comecei a trabalhar escrevendo com uma lixa. Eu não quero mais morrer, né? Fiz essa frase aí. E aí depois eu dei uma aguada, com uma tinta acrílica bem diluída, e saí escrevendo uma frase sobre a vida, sobre essa história, muito na intuição, né? Que por sorte, né, ou sei lá o quê, ela terminou quase ali, ó. Você vê que deu para concluir a frase toda, né? E até que eu gostei da frase. Ainda bem que deu certo, eu acho, no final, desse enfrentamento. Eu fiquei satisfeito por ter enfrentado, por ter tido esse resultado. E estou feliz em ainda estar participando com esse trabalho aqui, importante como é. Joia. Obrigada. Tá? Joga a bola aí para um dos seus. Aí eles ficam à vontade. Vai por ordem de vizinhança. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Também uma responsabilidade muito grande fazer parte desse grupo. E eu que me considero muito mais um fotógrafo documentarista, né? Então, para mim, esse diálogo num espaço que é um espaço da arte, ele é muito rico, porque ele me traz alguns questionamentos do meu trabalho, e eu gosto de frisar isso. Eu me sinto um documentarista, antes de tudo. Eu trabalho muito mais na racionalidade, numa busca de algumas respostas, digamos assim, básicas, de questionamentos meus sobre fatos, né? E depois é que essas coisas entram para uma introspecção, para uma coisa mais profunda, né? Então, sim, eu nem me apresentei, desculpem. Eu sou Fred Jordão, sou fotógrafo, e estou participando da galeria dessa exposição com três trabalhos. Então, o primeiro trabalho, eu acho que é um trabalho que eu fiquei muito envolvido emocionalmente com ele, porque foi feito durante a pandemia, durante os meses em que eu fiquei trancado em casa e não saía mesmo, e eu fiquei trabalhando junto de uma janela e que tinha essa paisagem, e tinha várias. Então, ao contrário de todos os meus trabalhos, que eu precisava sair em busca dessas coisas, esse trabalho, eu comecei a ver que eu poderia retratar esse momento da pandemia fazendo uma coisa que já tinha sido feita por outras pessoas, que era fotografar do mesmo lugar, a mesma coisa em dias, né, diferentes, em horários diferentes, e assim eu comecei a fazer despretensiosamente, e fui, no final eu tinha uma coleção de muitas imagens, e eu achei que essa coisa de você ter essa mesma imagem de diversos lugares, retratava esse momento meu, que era a impossibilidade de eu sair daquela paisagem. No final das contas, esse trabalho ele resumiu um pouco o sentimento, né, quase de imobilismo
e de ver a vida passar durante esse período todo. É um trabalho que me toca e eu fiquei muito feliz de poder ampliá-lo, colocá-lo aí tão grande, né? E são ao todo são 62 fotos num quadro só. O segundo trabalho, ele faz parte de uma coleção de fotos do sertão. Mas essas 3 fotos juntas, esse tríptico, ele nasceu no dia que eu fiz essas fotos. Eu sabia que essas 3 fotos combinavam, essas 3 fotos estariam juntas sempre. Eu tenho uma exposição também do sertão, em que eu diluí esse tríptico para ver o que acontecia. E para aqui eu fiz questão de trazer ele, porque diferencia da exposição que eu estou apresentando lá, em que ele está diluído junto com mais 12 fotos. E acho que ele representa bem essa ideia do que eu vejo do documental, que é a construção de uma ideia, de uma ideia geral a partir de pequenos tijolinhos, como se você fizesse um muro, como se você fizesse um enorme painel com pequenas informaçõezinhas que elas vão se juntando e depois elas passam a ideia. É um trabalho muito especial para mim. Eu estou muito envolvido com o sertão e acho que esses fragmentos, né, de natureza, um deles é um cupizeiro, que é uma coisa que me atrai muito, porque tem a transformação toda, é um agente transformador da natureza, do ambiente, não só o tempo, né, o tempo age em cima dos animais, das plantas, da gente, da própria paisagem. Então ele está no centro dessa ideia, junto com uma árvore, um tronco e um cacto. É uma coisa também que para mim simboliza muito essa ideia do sertão. E o terceiro é uma paisagem, uma marinha, uma paisagem de coqueiros, né, que plasticamente eu considero muito bonita. E ela veio quase que por acaso, para que a gente criasse um contraponto de todos esses momentos, né? Quer dizer, a ideia de que a gente tem dessa natureza em transformação sempre, né? E essa contemplação da natureza. São três momentos, são 3 trabalhos de contemplação. Acho que isso tem muito a ver com essa ideia do documental, porque meu trabalho ele interfere muito pouco nesse resultado. Eu interfiro muito pouco, ao contrário de vários artistas. Eu não interfiro muito no que eu estou fotografando, eu não monto isso. Eu procuro, até mesmo nos retratos, eu estou com uma série grande agora de trabalhos de retratos, e que aparecem coisas que, para uma ideia normal de quem vai retratar isso, não deveria aparecer. Deveria ser retirado, porque, enfim, são impurezas, ou são sujeiras, ou são... Mas eu acho que são marcas importantes para que você entenda esse ambiente e esse local onde você está. São através dessas informações, desses pequenos ruídos e dessas pequenas interferências, que eu acho que o meu trabalho se revela como um documental de encontrar o tempo, o espaço e as personalidades, tanto de quem você fotografa, do que você fotografa, quanto do que eu penso, né? E eu estou muito feliz, muito orgulhoso de participar, porque, sim, claro, todos os outros artistas são artistas que eu admiro muitíssimo. Então é isso, eu só tenho a agradecer de estar aqui e espero que vocês todos venham para a exposição, quem está em casa possa vir à exposição e ver e participar desse diálogo que eu acho tão bacana. Eu adoro essas exposições coletivas, porque eu acho que é muito importante fazer esses encontros, até às vezes inusitados. Bom, eu sou o Gustavo Bettini, sou fotógrafo também, e quando a primeira conversa com a Bruna, ela passou um texto, né, falando um pouco sobre a história de Eco e Narciso, e aí sobre a palavra, sobre tudo isso, e eu fiquei muito assim, pensando o que eu podia trazer, né, com essa relação, né? E aí, pensando bastante, eu apresentei para ela um projeto que eu ainda não tinha quase nada impresso, muita coisa ainda estava ainda no processo de desenvolver, que foi um trabalho chamado Travessia, que nasce de uma viagem que eu fiz de bicicleta, uma primeira viagem de bicicleta entre Ouro Preto e Paraty, em 2017, e depois uma segunda etapa que eu fiz de Ouro Preto a Diamantina, que é um caminho
por onde acontecia o escoamento do ouro, né, no século XVII, século XVIII. E aí fiquei pensando muito no que eu encontrei nessa viagem e no processo dessa viagem. Que, primeiro, são lugares que se desenvolveram a partir dessa exploração do ouro, né, dessa busca por essa ganância, por uma coisa material. E o que ficou de legado hoje, né, já que não tem mais o ouro, não tem mais nada, o que sobrou são estruturas históricas, igrejas, templos, que tem um pouco dessa busca, né, do eco de falar com o divino, de projetar essa fala, né, e se há o retorno ou não é de cada um, mas essa viagem ela aconteceu de uma maneira que, por ser de bicicleta, ela precisava que eu não tivesse o mínimo de bagagem, que eu levasse só o essencial, e foi uma viagem só. Essa primeira eu fiz só, eu passei vários dias quase que sem conversar com ninguém, né? Assim, a gente encontrava uma pessoa ou outra, mas era muito tempo eu, né, comigo mesmo. E essas fotos que estão aqui, na verdade, elas começam já quase que no final da viagem, né? Quando eu estou retratando, de fato, coisas muito simples, né? E essa simplicidade, essa coisa quase que vazia desse cotidiano dessa viagem, quando eu fui tratar essas fotos, foi uma coisa diferente do que eu tinha feito até então. Eu sempre tratei tentando manter o mais próximo do que eu tinha feito. E dessa vez eu comecei a tirar o que eu achava que não era necessário, tal como na viagem, né? Para uma viagem de bicicleta você precisa tirar tudo que você não vai precisar, porque é peso que você está carregando à toa, né? Se você não vai usar, não leve. Então a primeira coisa eu comecei a tirar a cor. As fotos que eu escolhi são fotos quase que não tem contraste. Predomina o branco, é muito predominante, assim, quase não tem, as informações aparecem muito sutis. São fotos que eu fiz muito nos primeiros horários do dia, onde a neblina era predominante, então quase que as coisas estão lá, mas você não percebe tanto. E aí veio essa ideia dessa relação mesmo desse ensaio com esse tema que a Bruna apresentou. Eu acho que o momento que a gente vive hoje da pandemia trouxe também esse reflexo do o que é essencial, o que a gente precisa estar com a gente no dia a dia, o que é irrelevante, o que é de fato importante naquilo. E foi isso, foi um trabalho que eu fui me desvencilhando de várias coisas e deixando ela cada vez o essencial para aquela narrativa. Oi, gente, boa noite. Sou Priscila. Bem feliz de estar aqui, rever tanta gente querida depois de tanto tempo. E uma alegria imensa fazer parte dessa exposição, também com pessoas que eu admiro, que são amigas, fazem parte da minha trajetória de alguma forma. E agradecer a Arte Plural, que quase me sinto em casa, a Bruna, todo mundo aqui. E o trabalho que eu faço parte da exposição é o Hoje Não. É um trabalho que foi desenvolvido na pandemia e eu comecei a fotografar ele no primeiro dia que eu comecei o isolamento. O isolamento no meu trabalho, ele se tornou totalmente remoto, acredito que no dia 19 de março. E eu comecei a fotografar no dia 19 de março. E aí eu fotografei diariamente até quase julho. E era uma espécie de refúgio, assim, a princípio, porque eu sou mãe solo, meu filho na época tinha 3 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos e meio, e eu moro com minha mãe, que é uma idosa na época de 73 anos. E eu estava no núcleo, assim, no centro dessa rotina de isolamento e de cuidado de uma idosa e de uma criança. Então era muito trabalho, muito trabalho. E a câmera era o meu momento, assim, o meu segundo, literalmente, era um segundo de eu pegar a câmera e era aquele momento que ninguém interferia, assim, tipo, não, agora é o momento dela. Então era a minha forma de me sentir eu também, porque eu saí de uma rotina de fotografar todo dia, eu trabalho na assessoria de imprensa, então era fotografar de manhã, tarde e noite. E entrei numa rotina de não trabalho, de não criação, principalmente naquele primeiro momento da pandemia, que ninguém sabia exatamente o que fazer,
o que sentir, né? Depois as coisas foram se ajustando. O fotografar essa rotina e esse ponto de encontro desses dois mundos tão distantes, da minha mãe e do meu filho, ver como eles conseguiam interagir em uma casa que a gente começou a explorar de uma outra forma também. Aquele espaço, aquelas paredes, elas parece que se tornaram um outro mundo, assim. Era como se a gente não conhecesse a própria casa. A gente nunca passou tanto tempo dentro da própria casa, né? E eu sentia que eu comecei a perceber também como o tempo ele se materializa de outra forma, né? Os bichos, chegou abelha na minha casa, nunca tinha chegado abelha. Eu moro com idas e vindas desde que eu nasci nessa casa. E nunca tinha chegado abelha. Chegou insetos, muitos insetos surgiram. Eu moro num apartamento. E a casa foi meio que tomada por insetos, sabe? Porque mudou um pouco a forma que a gente lida com a natureza, com tudo. E também o silêncio. O mundo estava muito silencioso do lado de fora. E os barulhos eram ambulâncias, assim, tipo, a minha rotina era ouvir ambulância. No lugar que eu moro passava muita ambulância. Então, era meu filho correndo, sorrindo, minha mãe conversando com ele, cantando música e ambulância. E aí, hoje não, é essa tentativa de encontrar um respiro dentro da angústia, do isolamento, dentro da solidão, dentro do caos da rotina, da vida mesmo, enquanto artista que não estava conseguindo produzir, enquanto mãe que não estava dando conta de nada, enquanto dona de casa que eu me tornei exclusivamente, que não tinha outra forma a não ser essa, do trabalho remoto também, porque eu também não deixei de trabalhar remotamente, então era tudo ao mesmo tempo agora. E era só, dentro internamente era só essa vontade, e hoje não, sabe? Hoje eu não quero acordar, eu trago um texto junto com esse trabalho, que fala um pouco disso, do mundo que dorme, do mundo que adormece. E uma criança, não sei me citar, mas a criança conversa com o mundo e pergunta quando é que o mundo vai acordar. E aí o mundo pede para que não acorde ele hoje, que ele quer dormir mais um pouco. E esse texto, quando eu reencontrei ele, assim, eu via muito minha mãe e meu filho, sabe? Essa relação, e eu também, assim, entrelaçado. Então, acho que é isso, assim, um pouco do que eu trago. E são fotos desse fluxo de vida, desse fluxo de tempo, de como a rotina se modificou, de como a casa se modificou, como meu filho cresceu, né? Porque começou a pandemia, ele estava com 3 anos, estamos na pandemia, ele está com 5 anos. Então é uma outra criança. Se eu pego as primeiras fotos do ensaio, pego as últimas fotos que eu fiz, você vê uma outra criança que se transformou, que começou a falar diferente, começou a correr diferente. Minha mãe também, os cabelos ficaram mais brancos, a mobilidade mudou, enfim, eu mudei. Então é um pouco desse tempo suspenso, e essa observação desse tempo suspenso também, assim, eu acho que eu nunca parei para olhar o tempo dessa forma. Eu não sei se ainda dá tempo, mas tem uma outra observação, é que meu filho fotografou também muito comigo. Então tem um hoje não dele também, assim, de material, sabe, assim, e que eu ainda quero fazer alguma coisa, juntar esses dois mundos, essas duas perspectivas desse olhar para esse isolamento, para esse tempo, para essa construção. Joia, Priscila acompanha teu trabalho como artista, ele sabe que a mãe é artista, ele entende. Desde sempre, ele estava aqui, né, correndo em todas as exposições, o Arthur estava aqui. Ele é de casa, no ADI também, tipo... Já chegasse a conversar com ele sobre isso? Já. Essa troca de ideia de vamos fazer uma série. Ele produz muito comigo, assim, tipo, desde de bebezinho ele tá o tempo todo assim, comigo. A primeira exposição que eu montei com ele tinha 3 meses. Então ele acompanhou, eu vim aqui com ele pendurado, vejo pressão, montagem no bebê conforto. Então
é uma rotina que desde bebê que ele tá. E eu tento, de certa forma, trazer ele quando eu estou produzindo manualmente, seja fotografando ou seja interferindo, bordando, tipo, ele sempre pede para fazer alguma coisa, eu sempre chamo ele. Estou bordando uma foto, eu dou uma coisa para ele bordar também. Ou de vez em quando eu arrisco dele fazer alguma coisa no que eu estou produzindo. Então ele tem um pouco dessa noção de que a gente está criando. E ele gosta muito de falar essa palavra criar. Eu quero criar com você. E aí eu acho massa, e eu acho que nesse processo de pandemia também ele entendeu esse fazer, né, artístico. De ele ver, de ele acompanhar mais. Tipo, até ele ter 2 anos e meio, eu estava trabalhando só em casa. Depois eu voltei a trabalhar fora, ele começou a ir para a escola. Aí veio a pandemia, a gente voltou a ficar junto enquanto era antes. Então voltou essa rotina dele acompanhar diariamente, né, o meu processo, que inclui pausas, que inclui tudo, né, caos, correria, tipo, o processo artístico não linear. Não sou uma artista organizada, então ele está sempre interferindo de alguma forma e eu gosto Fica muito. super presente, né? Assim, tipo, ele tá na casa, sabe? Nos espaços, na estrelinha que ele bota no cabelo, sabe? No dinossauro. No dinossauro, porque o dinossauro não podia estar com corona, e aí ele botava os dinossauros tudinho pra tomar banho de álcool, de água sanitária, tipo, entrava tudo na fila, assim, do processo de higienização, assim. Então, ele tá muito presente, assim, eu faço questão que ele esteja, porque é isso, é minha vida, né? A fotografia, a arte faz parte da minha vida, meu filho faz parte da minha vida, então eu faço questão de estar junto, assim, dele ver e tá acostumado, assim. Queria trazer uma referência aqui para a curadoria, que é esse trabalho do jogo da imagem da palavra. Eu acho que isso é fundamental, e essa troca das posições entre a dimensão do ver, né, e a dimensão do falar. Eu acho que isso é o que dimensiona o primeiro momento, o primeiro impacto com o trabalho. Né? Eu cheguei aqui e vivenciei uma coisa também, como todos nós, de isolamento, e diante do trabalho eu percebi de imediato, né, essa dimensão, um certo elemento de instabilidade, de inconstância, que parecia que me provocar naquele momento, provavelmente porque, como diria o Didi Huberman, eu era mais um crente do que propriamente um pragmático, né, na maneira de ver. Eu estava vendo além do que alguma coisa poderia estar de alguma forma mostrando. Mas eu de cara, percebi também que tem alguns aspectos que estão permanentemente relacionados com a questão da existencialidade. Né? Então eu me deparei com o trabalho de Renato. É um caligrama. Né? Ali é dito, é um poema. O quadro é o poema. Né? Há uma escrita no corpo, né, que efetivamente configura esse caligrama. Além de ser não uma frase, é um poema. Né? Claramente um poema. E aí eu gostaria de chamar a atenção para isso. Porque, na medida em que a gente está pensando aqui, a ideia da imagem, a ideia da palavra, enfim, há uma dimensão do poético, né, que eu acho que faz com que, quando o Fred diz assim, bom, eu me vejo mais como um documentarista, eu me vejo mais como alguém que lida com a imagem a partir de certo padrão de racionalidade, etc. Mas ela transcende esse elemento, esse lugar comum, e me parece que tem uma coisa muito interessante que é colocada no lugar da Mé, quando ele diz o seguinte: o que é a dimensão do poético? É aquilo que, sendo palavra, sendo imagem, ou sendo filosofia do que ele fazia, né, ela se autorrepresenta.
Esse é um ponto fundamental. Não quer dizer que não esteja em relação com o mundo, que não esteja em contexto com o mundo. Está sim, está em interconexão com tudo. Mas ela se representa, e ele cita, a certa altura, o Paul Valéry, que vai dizer o seguinte: o que é que difere a linguagem cotidiana de uma palavra poética? Ele diz, olha, a linguagem cotidiana são moedinhas sem valor, enquanto que a palavra poética é uma moeda ouro, porque ela se representa. Né? A palavra no cotidiano, na vida ordinária da gente, é algo de muito prosaico. Né? É algo que faz, inclusive, com que muitas vezes estejamos funcionalmente se valendo da fala para dimensionar aspectos corriqueiros do cotidiano, automáticos, quase, etc. Tá? Quer dizer, essa prosa da vida, que muitas vezes, numa sociedade como a que vivemos globalmente, uma sociedade pautada pelo consumo, pelo mercado, nos retira uma dimensão de transcendentalidade poética, que, volta a dizer, eu uso a questão aqui transcendente, não no sentido que se despluga de uma contextualidade. Eu prefiro até, talvez, usar a expressão transfiguração mesmo, como o Dante fala. E aí seria, mais ou menos, a ideia de que há, na poética, uma poesia da vida. Ela é encantamento. Tá? Esse é um ponto fundamental. Então, quando eu percebi o quadro, né, o quadro que você vai, agora, você revelou, fez uma montagem a partir de um conjunto de fotografias que fui tirando do dia a dia em tempos diferentes, eu me vi diante de uma ideia de passagem do tempo e uma constância do lugar. Né? É interessante. E eu vi o isolamento social ali. Né? Quando aqui me deparei com o trabalho da Priscila, eu estava ao lado de Fernando. E eu me encantei. Né? Assim, fiquei absolutamente fascinado com esse trabalho, porque eu também estava vendo naquilo ali toda uma coisa do isolamento social, toda uma rotina, muitas vezes massacrante, tediosa mesmo. Tá? E o texto, quando trabalha a ideia do homem como um tempo, como um mundo, um homem velho como um mundo, né? Me lembrou a inversão que eu encontraria em Drummond, quando na canção Amiga ele diz: eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Né? Ali a criança permanente acordada. Então é muito interessante esses elementos, porque eu quando cheguei no primeiro momento, eu vim uma segunda vez, eu saí daqui meio como quem tinha caído de paraquedas numa situação, mas ao mesmo tempo não me sentia estranho, me sentia relativamente familiarizado. E em algum momento os contrastes eles vão se fazer. Né? No trabalho do Bettini, né, a gente se depara com algumas imagens muito interessantes. Para mim, foi muito forte aquela imagem da neblina, aquelas duas imagens da neblina, e você agora revelou isso, porque ela me pareceu uma ideia de apagamento. Está entendendo? Ela criou uma opacidade, né, muito densa, aquele embranquecimento dela, uma marcada essa opacidade, essa densidade que estava colocada ali, contrastando com o bucólico da montanha, mas ao mesmo tempo uma coisa curiosa, que é aquela placa do trânsito, aquela placa de rua, né, eu acho, onde no lugar de uma informação há uma teia de aranha. Né? Então aquilo realmente foi uma questão extremamente marcante. Ainda com relação a Fred, eu vejo que a outra série lá, você vai colocar muito bem com relação ao sertão, esse elemento que se renova da natureza, mas eu também percebo uma exploração de simetria muito grande, sobretudo com os coqueiros, evidentemente,
mas aqueles detalhes, aqueles pequenos gravetos que vão estar ali colocados, de alguma maneira, embora desorganize uma ideia de simetria, mas ela tem uma constância. Então, eu senti que, mesmo sendo tão distintos os trabalhos, eles, de alguma maneira, tocam numa dimensão de uma poética. Isso é um pouco uma coisa que eu gostaria de te ouvir. Né? Ainda com relação a Renato, eu percebo que figura e fundo, que já se traduz como contraste, opera um outro contraste, cabeça e pé. Né? É interessante porque, se a gente for remeter uma coisa do modernismo brasileiro, se coloca muito como o Abapuru da Tarsila era uma inversão do corpo, né? O pé que pensa, né? O pé que tem aquela dimensão gigantesca. Mais um ponto ainda que eu queria chamar a atenção, e eu acho que isso eu queria lançar para os artistas, é o seguinte: há nesse espaço de exposição aqui, nesse trabalho que é exposto, inclusive de outros artistas que viram todo momento para ter essa discussão, um elemento que eu gostaria muito de saber e que está, a meu ver, talvez um estado de espírito meu, que está particularmente relacionado a uma profunda melancolia. Né? Eu não percebo isso integralmente em todos os trabalhos, mas eu percebo que em cada um dos 4 artistas aqui eu localizo esse elemento, né? Sobretudo no sentido de Renato, né? Ele já colocou aqui, inclusive, a origem inicial desse quadro, a intervenção que ele vai fazer. Né? Eu percebo profundamente no próprio nome da série, hoje não, né? Esse é um aspecto muito marcante. Nessa densidade que aquelas 2 imagens o Betinho apresenta, e nessa placa de rua. Né? Mas eu percebo também essa janela indiscreta do Jordão, que foi uma coisa, né, bastante impactante para mim. Né? É um momento em que parece que algo, de alguma maneira lá, uma constante de uma imagem, de um lugar, de um espaço, alguma coisa realmente transmuda e que se caracteriza como uma constatação angustiada. Então, eram um pouco esses elementos que eu gostaria inicialmente de falar. E pensar em que medida esse rebatimento que teve em mim, de alguma maneira, vocês percebem no trabalho de vocês. E acho que nos trabalhos uns dos outros também, Sim. né? A gente pode fazer essa relação, né? Isso. E, afinal, não é por acaso que eles estão aqui realmente. Eu vou deixar vocês, né, respondam a provocação do Paulo, porque, enfim, a gente já conversou um bocado ao longo do processo, né? E vai ter mais oportunidade de seguir conversando, então aproveitar essa presença que, né, não tivemos antes, esse olhar, um outro olhar sobre a reunião em torno desses trabalhos e sobre cada um dos trabalhos. Eu tenho o privilégio de, além de estar ao lado de pessoas que eu admiro muito, de acompanhar a exposição desde lá atrás, né, no comecinho. Então, eu sempre fico muito curioso no que vai dar, né? Como é que ela vai costurar isso tudo? Eu fico vendo assim, chega uma obra aqui, ele imprimiu uma ali, não sei o quê, eu fico, para onde vai isso, né? E a exposição eu achei ela, ele falou a palavra melancólica, melancolia, eu acho que é muito legal, mas eu senti muita história de um silêncio, não a exposição que ela fala com você, mas ela é uma exposição silenciosa, você está ali e é muito interessante, vai se relacionando com cada obra, coisa assim, mas prevalece muito esse silêncio. Não sei se tem um pouco desse momento que a gente está mesmo, acho que tem um pouco da história da palavra, né? E eu ficava muito procurando assim,
o que será que essas palavras, o que isso vai me dizer, né? Eu ficava tentando ouvir essas palavras e eu encontrei um grande silêncio, mas que fala muita coisa, assim. Então, foi muito, muito bem amarrada, a gente falar, mas está muito bem amarrada a exposição. Ela tem uma narrativa muito interessante, você vem passando aqui pelas salas, assim, e acontece uma coisa que para mim foi muito inusitada também, que na primeira sala, geralmente as obras dos mesmos artistas ficam lado a lado, e elas ficaram de costas uma para as outras, e criou uma relação nova entre dois artistas, né? Porque a tua obra está de costas para a obra do mesmo artista, mas está aparente para uma outra obra. E isso criou também um diálogo muito interessante, eu gostei muito de ver isso. Achei muito legal. Eu acho que eu senti uma coisa que me foi recorrente nesse processo de pandemia, de isolamento, e que eu percebi em outras pessoas também, que é uma conversa da gente com a gente mesmo, sabe? Assim, de questionamentos internos, desse verbalizar menos, mas internalizar mais, sabe? Assim, tipo, é silencioso, mas ao mesmo tempo dentro tem um milhão de palavras, 1 milhão de pensamentos, 1 milhão de coisas, de narrativas se criando, sabe? Então, eu sinto na melancolia, eu sinto um pouco do tempo suspenso, sabe? Como se o tempo, tipo aquela foto lá da frente do banheiro e do tênis pendurado de Hélia, sabe? Se aquilo é o tempo suspenso, sabe? Aquilo ficou ali, uma história de alguém que a gente não sabe onde, quem, como, mas tá ali, tá parado, tipo, não vai sair dali, sabe? Aquele tempo tá congelado, então eu tive essa sensação, sabe? Assim, da melancolia também, mas mais desse tempo que parou. E eu acho que é uma sensação meio coletiva, né? De que a gente viveu um tempo que estava correndo, né? Um tempo, eu particularmente sinto que esses quase 2 anos foi um piscar de olhos, mas ao mesmo tempo congelou, né? Uma dualidade meio estranha. Mas acho que eu senti isso, sim. E dá vontade de dar várias voltas. Eu particularmente penso que, a partir dessa ideia da palavra e da imagem, isso sempre é muito forte para a gente que é fotógrafo, para os fotógrafos principalmente. Porque a gente está sempre pensando isso, quer dizer, como é que a gente vai mostrar através de imagem toda essa criação. Acho que eu diria mais que existe um intimismo em tudo isso, que é um reflexo do tempo. Nós passamos muito tempo conversando com nós mesmos. A gente já faz geralmente, isso já é um exercício muito próprio do fotógrafo, provavelmente do pintor enquanto pinta. E o fotógrafo, enquanto fotografa, ele não está conversando, ele está conversando consigo próprio. Isso é muito forte, muito importante para que você possa chegar a algum tipo de conclusão. Não é só simplesmente arrumar as coisas dentro de ângulos ou coisas, mas você está sempre perguntando se aquilo que você está fotografando, está elegendo como importante, se aquilo tem realmente valor e tem alguma importância e que combinação isso faz com outras reflexões que são presentes nesse momento em que você vive. Eu botei o nome e eu gosto muito das palavras. Nem sempre eu as uso porque eu respeito muito as palavras, mas esse trabalho, eu tinha um nome, né? Alguns nomes me vinham à cabeça. Um deles era Onde Estão os Meus Amigos? E no final ficou Os Dias Nunca São Iguais, que é uma conclusão óbvia, mas ao mesmo tempo é uma ironia e ao mesmo tempo é um desespero, né, de você estar preso numa janela, uma paisagem que é linda, né, e que o tempo passa e que lindos pôr do sol, noites incríveis, chuvas, coisas que você provavelmente, para a gente que é fotógrafo, isso de certa forma a gente já tem essa relação de observação, talvez. Ou então faça disso uma profissão, porque as pessoas, todo mundo tem essa observação, todo mundo observa seu dia a dia, todo mundo. Mas a gente faz disso uma profissão de fé. Então, de certa forma, era um pouco angustiante você estar ali, você ter todas essas perguntas e dizer, oxe, eu vou ficar aqui o tempo todo e eu não saio desse quadro, eu não saio disso. Então, um pouco isso. Ao mesmo tempo, é muito bonito, porque esse intimismo é muito bonito, porque ele leva você a desacelerar também. Quando eu vejo todas essas outras
esses outros trabalhos todos, eu acho que eles são intimistas e eu consigo respirar muito dentro deles. Eu acho que essa é um grande ganho, um grande mérito dessa curadoria, inclusive porque propôs a partir de um texto, de uma ideia, em que você pode partir dele para um exercício que de minha parte foi já trabalhos prontos. Eu não saí para fazer um trabalho. Esse trabalho estava sendo feito e eram 3 trabalhos já feitos. Mas eles combinam muito, eu acho, de certa forma, porque eles são paisagens. E é uma coisa que eu gosto muito da paisagem, porque ela termina sendo isso, quase que poética, uma construção de uma ideia, de um sentimento, de uma melancolia ou de uma... que coisa estupenda! Porque também tem uma descoberta disso, né? Eu achava que eu fotografava coisas porque eu ia atrás dessas coisas ou então porque elas se apareciam para mim e era impossível não vê-las. Sempre essas duas possibilidades. Depois eu fui descobrindo que eu estava sempre construindo. E sempre recorro, em geral, à literatura, seja poética ou seja ficção, eu sempre recorro a ela para poder organizar essas ideias. Porque no fluxo de trabalho, às vezes tudo isso é muito grande demais e você se pega com imagens que às vezes não são tão legais. Só com um pouco de tempo é que você depura isso para dizer, não, é isso que funciona, é assim que funciona, é assim que essas coisas se juntam. Acho que é um pouco isso. Acho que é uma exposição de tudo muito bonita, mas é uma exposição que reflete o tempo. Reflete esse tempo presente que a gente vive e que parece que o tempo suspenso que voa e que demora. E que a gente não sabe muito bem aonde a gente está nesse processo. Como espectador, como atuante, é sempre esse tempo suspenso. Eu acho que você falou em melancolia, né? Eu acho que eu me sinto assim, às vezes, movido às minhas inquietações, sabe? Por minhas inquietações, né? As coisas que me inquietam vão entrando. Então você vê que a relação com o tempo, né? Coisas que foram feitas em momentos bem diferentes, anos depois, mas aquilo que estava dentro de mim tinha um congelamento de muitas coisas aí, né? Insatisfação, inquietação, que naquele ano eu consegui despejar e resolver muita coisa, né? Acho que isso também reflete o comportamento isolado, assim, natural meu. Acho que dá esse clima que se integra à exposição, né? E a questão do uso da palavra, do texto, literalmente, assim, sobre uma pintura que já existia. Mas acho que é isso. Acho que tem a ver, sim, com essa coisa melancólica e tem a ver com inquietação. Aliás, eu acho que todo mundo aqui se moveu por muitas inquietações nos trabalhos que estão aqui na exposição, né? É muita inquietação, às vezes muita angústia, né, diante do que está se vivendo. E aí a gente... Eu mesmo tenho essa impressão que o trabalho ele sempre me ajuda a não enlouquecer, pelo menos mais alguma coisa, né? Me manter num certo grau de normalidade, assim, sabe? E eu fico pensando, eu não sei fazer outra coisa, nunca fiz outra coisa na vida, né? Alguns momentos foram bem difíceis, mas eu acho que sem o trabalho seria impossível, né? É uma coisa que a gente não sabe como, mas ela termina dando conta de resolver essas inquietações, né? Que são muitas vezes os dilemas que a gente vai encontrando, as encruzilhadas da vida. Enquanto a gente está pensando, muitas vezes sofrendo e angustiado, a gente está colocando coisa ali que nem sabe o que é. Depois a gente olha, ou a gente nem percebe, alguém vem e diz alguma coisa, pô, é isso mesmo, né? Nem a intimidade conta. Então, acho que tem isso. Eu queria só rapidamente colocar um ponto que eu acho que foi o intimismo, a inquietação, o silenciamento, né, e a ideia da suspensão, né? É interessante porque, como eu cheguei aqui para olhar exatamente aquilo que configurava a proposta mais geral da curadoria, e
eu justamente imaginava que tanto a imagem, né, que se transmuda numa dimensão poética, quanto a palavra que se transmuda nessa dimensão poética, elas são da ordem do acontecimento. Né? Aquela ideia de que ela se representa, opera esse sentido do acontecimento. Então, por mais que a gente tenha vivido uma pandemia, por mais que os dias nunca são iguais, pareça representar, né, uma sequência, quase um calendário, ele não é um calendário. São acontecimentos que estão dados ali, e eles não são da ordem do tempo cronológico. Por mais que ele tenha sido feito em vários dias, em horários, turnos, etc. e tal, ele não é da ordem do cronológico, ele é da ordem de um outro tempo, uma outra ideia do tempo, né, que enfim, Walter Benjamin chamaria de kairos. Né? É um tempo que se revela, é um tempo anacrônico, é um tempo que se dá numa outra dimensão. E eu acho que essa ideia da suspensão é um pouco isso. Né? A gente perde uma certa ordem cronológica e a certa altura a gente, na clausura lá, no isolamento social, vai perdendo a noção dos dias, da hora, as refeições começam a se dar em horários diferentes, ou seja, tudo isso rompe com uma lógica e um certo hábito de um tempo cronológico. Então, e aí esse elemento foi muito importante porque eu tinha anotado aqui uma coisa, quando eu falava daquela ideia do equilíbrio estável, a certa altura eu falei uma ideia de um silenciamento, né, que eu localizava aqui, silenciamento como qualidade aurática. Né. É interessante falar de aura, né, hoje em dia. Vou chamar de novo Walter Benjamin, que é um filósofo que me marcou muito no pensamento, mas ele falava que a era da reprodutibilidade técnica que a gente vive, naquela época ele localizava a fotografia, o cinema, enfim, é um texto que todos nós conhecemos, mas a ideia de aura como essa ideia do elemento único, da aparição única, daquilo que se dá na revelação, naquilo que se dá nesse tempo do acontecimento, nesse tempo kairos e não cronos, né, está nessa sala. Aliás, está nessa exposição. Né. Então, há um silenciamento, sim, acho que Gustavo coloca essa questão muito forte, e ela se dá nessa ordem do aurático. Não do aurático como se fosse uma arte, portanto, fora do tempo, uma arte, sei lá, classicista, não tem nada a ver isso, não tem nada disso. Tem a ver com uma outra dimensão, que é talvez isso que tenha causado a minha impressão. Né? Então, eu acho que quem estiver nos assistindo, se tiver a oportunidade de vir aqui, vai ter uma boa experiência, uma grande experiência em fazer essa visita. Eu queria, agradecer mais uma vez a presença de todos, encerrar aqui essa gravação dessa conversa, agradecer a todo mundo que nos assistiu e queria fazer um agradecimento especial de um ponto que eu não tive tempo aqui, de colocar. A gente vai ter outras oportunidades para falar um pouco mais do processo curatorial, de como foi essa curadoria, das conversas, com os artistas que antecederam a exposição, mas que houve, além de mim como curadora, eu tive a honra de contar com um assistente curatorial, que é um dos artistas que está na exposição, e é um amigo muito querido, Felipe Lira, que espero que esteja assistindo a gente também. Felipe está morando em São Paulo e, assim como eu, está nesse momento de estar em casa, cuidando de filho pequeno, e aí foram, assim, madrugadas
incontáveis de, né, quando conseguíamos colocar as crianças para dormir, entrar no computador para conversar e dizer, olha, vi essas imagens, né, conversei com esses artistas hoje e achei isso, estou pensando nisso aqui, estou pensando nessa postura, discutindo discografia, e essa troca foi fundamental, sabe? Então, assim, isso aqui, né, a forma como a escolha das obras e a forma como elas estão dispostas no espaço se devem não só a mim, mas, né, a esse diálogo muito profícuo com o Felipe. Então, queria dizer isso e agradecer a Felipe por essa parceria, por essa assistência, me sentir assim, né, chique. Gente, nunca tive uma assistência curatorial. Nunca pude dividir o trabalho, que também, assim como o trabalho artístico, né, que também sou artista, é um trabalho solitário, né, da curadoria, porque existe cada artista pensando no seu próprio trabalho, mas existe, né, como você, que eles, né, às vezes nem sabem, principalmente na exposição coletiva, com que trabalhos os trabalhos deles vão dialogar, né, isso vem à luz mais já no final do processo, né, mas ao longo do processo curatorial, então, é muito solitário ficar fazendo essas escolhas e criando esses diálogos para a construção dessa narrativa maior. E poder dividir isso com alguém é um privilégio, assim, e enriquece muito, né? Porque não é um olhar seu isolado. E é isso. E aí agradecer e obrigado a todos que vieram. Muito obrigada, Paulo, pela sua contribuição. E é isso. Até a próxima.